Vamos esmagar essa revisão de véspera para o concurso unificado da União. Hoje, vamos focar em um dos temas mais importantes e recorrentes em provas: políticas públicas. Então, pega papel e caneta, porque essas questões podem ser exatamente o que você precisa para garantir sua aprovação. Sobre o ciclo de políticas públicas, assinale a alternativa correta. A. A formulação da agenda consiste na implementação de políticas após a tomada de decisão. B. A etapa de implementação refere-se à escolha das melhores alternativas de solução para um problema público. C. O monitoramento é a fase em que se analisa a eficácia de uma política pública implementada, ajustando-a conforme necessário. D. A agenda governamental é formada pelas demandas que foram implementadas com sucesso pelo governo. Comentário. Alternativa e errada. A formulação da agenda é a fase em que se define quais problemas serão abordados pelas políticas públicas, não a implementação. Alternativa B e errada. A etapa de implementação é onde as políticas são colocadas em prática, após a decisão sobre as melhores alternativas. Alternativa C, correta. O monitoramento é essencial para garantir que as políticas públicas estejam atingindo seus objetivos e permite ajustes quando necessário. Alternativa D e errada. A agenda governamental inclui as questões que o governo se propõe a resolver, mas não necessariamente as que já foram implementadas. Exemplo real: pense na sua rotina de academia. A agenda é como você decidir quais exercícios fazer, a formulação é o planejamento detalhado, a implementação é o treino em si, e o monitoramento é quando você verifica se está atingindo os resultados desejados e ajusta seu treino. No ciclo de políticas públicas, a formulação é uma etapa crucial. Sobre a formulação de políticas, assinale a alternativa correta. A. A formulação consiste na avaliação dos resultados alcançados pelas políticas públicas. B. Na formulação, o governo escolhe, entre diversas alternativas, as melhores soluções para os problemas identificados. C. A formulação ocorre após o monitoramento e avaliação das políticas públicas. D. A formulação não envolve a escolha de alternativas, apenas a identificação de problemas. Comentário. Alternativa e errada. A avaliação dos resultados ocorre na fase de monitoramento, não na formulação. Alternativa B, correta. Durante a formulação, o governo analisa diferentes soluções e escolhe as melhores para resolver os problemas públicos. Alternativa C e errada. A formulação precede a implementação e o monitoramento. Alternativa D e errada. A formulação envolve sim a escolha de alternativas, com base na análise dos problemas. Exemplo real: imagine que você está escolhendo uma nova dieta para melhorar seu desempenho na academia. A formulação é o momento em que você decide entre várias opções de dietas, considerando qual será mais eficaz para alcançar seus objetivos. Acerca dos processos de decisão e implementação no ciclo de políticas públicas, assinale a alternativa correta. A decisão sobre uma política pública é a última etapa do ciclo e ocorre após o monitoramento e a avaliação. B. A implementação de políticas públicas envolve apenas a execução das ações planejadas, sem a necessidade de ajustes durante o processo. C. O processo de decisão é anterior à formulação da agenda, sendo esta uma etapa posterior no ciclo de políticas públicas. D. A implementação pode requerer adaptações e ajustes contínuos para garantir que as ações sejam eficazes. Comentário. Alternativa e errada. A decisão ocorre antes da implementação, e o ciclo continua com monitoramento e avaliação. Alternativa B e errada. A implementação não é estática e pode necessitar de ajustes para garantir que os objetivos sejam atingidos. Alternativa C e errada. A decisão é posterior à formulação da agenda e anterior à implementação. Alternativa D, correta. A implementação exige flexibilidade, com ajustes contínuos conforme necessário para garantir a eficácia das políticas públicas. Exemplo real: pense na sua rotina de treino. Você pode ter um plano inicial, mas conforme progride, precisa ajustar os exercícios e a intensidade para continuar evoluindo e atingindo seus objetivos.
A implementação de políticas públicas funciona de forma semelhante. Vamos continuar esmagando essa revisão para o concurso unificado da União. Agora, vamos mergulhar na democracia e cidadania com dois temas extremamente importantes: presidencialismo como sistema de governo e combate às discriminações, desigualdades e injustiças. Vou comentar algumas questões recentes que envolvem esses temas, e vou te explicar tudo de maneira simples e clara, para que você possa gabaritar essas questões na prova. Sobre o sistema de governo presidencialista, assinale a alternativa correta. A. No presidencialismo, o presidente pode ser destituído de seu cargo por um voto de desconfiança do parlamento. B. O sistema presidencialista permite que o presidente também exerça funções judiciais. C. A separação dos poderes no presidencialismo é marcada pela independência e autonomia entre o executivo, legislativo e judiciário. D. No presidencialismo, o presidente da República tem a capacidade de dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Comentário. Alternativa e errada. No sistema presidencialista, o presidente não pode ser destituído por um voto de desconfiança do parlamento. Esse mecanismo é mais comum no parlamentarismo. Alternativa B e errada. O presidente no sistema presidencialista não exerce funções judiciais, pois há uma separação clara entre os poderes. Alternativa C, correta. A independência e autonomia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário é uma característica fundamental do presidencialismo. Alternativa D e errada. No presidencialismo, o presidente não pode dissolver o parlamento, isso é uma característica do parlamentarismo. Exemplo real: imagine que o presidencialismo é como um time de futebol onde cada setor, ataque, defesa, meio-campo, tem sua função específica e não interfere nas ações dos outros setores. Cada um tem seu papel e autonomia para garantir que o time funcione bem como um todo. Acerca das políticas públicas voltadas para o combate às desigualdades de renda, racial, etária e de gênero, assinale a alternativa correta. A. As políticas de combate às desigualdades de gênero se concentram exclusivamente em garantir salários iguais para homens e mulheres. B. As políticas de combate às desigualdades etárias visam assegurar que todos os grupos etários tenham as mesmas oportunidades, mas não incluem ações específicas para grupos como idosos e jovens. C. As políticas de combate às desigualdades raciais incluem ações afirmativas, como cotas em universidades, para promover a igualdade de oportunidades. D. As políticas de combate às desigualdades de renda se limitam à criação de programas de transferência de renda. A. E errada. As políticas de combate às desigualdades de gênero não se limitam a salários, elas também incluem medidas para combater a violência de gênero, garantir acesso igualitário à educação, entre outras. B. E errada. As políticas de combate às desigualdades etárias incluem sim ações específicas para jovens e idosos, como programas de educação para jovens e cuidados de saúde para idosos. C. Correta. As ações afirmativas, como cotas em universidades, são uma importante ferramenta para combater as desigualdades raciais e promover a inclusão. D. E errada. As políticas de combate às desigualdades de renda vão além dos programas de transferência de renda, incluindo também medidas de incentivo ao emprego, educação e acesso a serviços públicos. Sobre as políticas públicas voltadas ao combate das desigualdades de gênero, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. I. As políticas públicas de igualdade de gênero visam promover oportunidades iguais em todas as esferas sociais, econômicas e políticas. Segunda, as ações afirmativas para mulheres não são necessárias se houver uma representação igualitária nos cargos de liderança. Terceira, o combate às desigualdades de gênero também inclui medidas para enfrentar a violência doméstica e garantir direitos reprodutivos. A. Apenas a afirmativa I está correta. B. Apenas as afirmativas I e terceira estão corretas. C. Apenas a afirmativa segunda está correta. D. Todas as afirmativas estão corretas. Comentário. Afirmativa I, correta. As políticas públicas de igualdade de gênero buscam garantir que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades em todas as áreas. Afirmativa segunda e errada.
Mesmo com uma representação igualitária, as ações afirmativas são necessárias para corrigir desigualdades históricas e estruturais. Afirmativa terceira, correta. Além da igualdade de oportunidades, o combate às desigualdades de gênero inclui enfrentar a violência doméstica e garantir direitos reprodutivos. Resposta correta, B. Apenas as afirmativas e terceira estão corretas. Exemplo real, pense em uma academia onde o objetivo é garantir que todos, independentemente de gênero, tenham acesso igual aos equipamentos e atividades. Isso inclui oferecer suporte adicional para quem precisa, como mulheres que enfrentam violência doméstica, garantindo que possam frequentar a academia com segurança. Sobre as políticas públicas para combate às desigualdades de renda, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. E políticas de transferência de renda são uma forma eficaz de reduzir a desigualdade econômica no curto prazo. Segunda, o combate às desigualdades de renda se limita à implementação de programas de Bolsa Família e similares. Terceira, além das transferências de renda, é importante promover políticas de inclusão no mercado de trabalho e educação para enfrentar as desigualdades de renda de forma sustentável. Comentário. Afirmativa I, correta. Programas de transferência de renda ajudam a reduzir a desigualdade econômica, mas são uma solução de curto prazo. Afirmativa segunda e errada. O combate às desigualdades de renda envolve muito mais do que apenas programas de transferência de renda. É necessário implementar políticas integradas que incluam educação e inclusão no mercado de trabalho. Afirmativa terceira, correta. Políticas de inclusão no mercado de trabalho e educação são essenciais para enfrentar as desigualdades de renda de forma sustentável e duradoura. Resposta correta, B. Apenas as afirmativas e terceira estão corretas. Exemplo absurdo, imagine um programa de transferência de renda para extraterrestres que vivem em Marte. Mesmo que isso ajude no curto prazo, para resolver as desigualdades de forma duradoura, precisaríamos garantir que todos os marcianos tenham acesso à educação e trabalho, assim como fazemos aqui na Terra. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas e conteúdos como esse. Qual aspecto das políticas públicas você acha mais desafiador para implementar no Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos continuar firmes na preparação. Estamos quase lá. Vamos continuar com a nossa revisão, agora abordando o tema ética e integridade. Vou trazer questões recentes e comentar cada alternativa para que você entenda como o tema é cobrado nas provas. Sobre a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011, assinale a alternativa correta. A informação classificada como sigilosa pelo prazo máximo de 25 anos pode ser reclassificada e continuar secreta por mais 25 anos. B. Todos os órgãos e entidades públicas, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista, estão sujeitos ao regime da Lei de Acesso à Informação. C. A Lei de Acesso à Informação se aplica somente às informações relativas às atividades meio dos órgãos públicos, não abrangendo as atividades fim. D. O acesso à informação pública pode ser restrito quando envolver documentos preparatórios, independentemente de sua finalização. Comentário. Alternativa I errada. A Lei de Acesso à Informação prevê que o prazo máximo para a classificação de informações como sigilosas é de 25 anos, mas essa informação pode ser desclassificada ao fim do prazo. A reclassificação não é automática e depende de uma nova avaliação. Alternativa B, correta. A Lei de Acesso à Informação se aplica a todos os órgãos e entidades públicas, incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista, que devem garantir a transparência e o acesso às informações. Alternativa C e errada. A Lei de Acesso à Informação abrange tanto as atividades meio quanto as atividades fim dos órgãos públicos, assegurando o acesso amplo às informações públicas. Alternativa D e errada. O acesso à informação pública só pode ser restrito em casos específicos previstos em lei, e a restrição a documentos preparatórios só é válida enquanto eles não estiverem concluídos. Exemplo real, imagine que você quer saber como um projeto de infraestrutura está sendo desenvolvido em sua cidade. Com base na Lei de Acesso à Informação, você pode solicitar os documentos e informações relacionadas a esse projeto, mesmo se for de uma empresa pública.
De acordo com a Lei nº 12.527/2011, as informações pessoais que constam em registros ou bancos de dados de órgãos e entidades públicas podem ser a. Acessadas por qualquer cidadão, independentemente de autorização. b. Divulgadas publicamente, desde que não causem prejuízos ao titular da informação. c. Acessadas apenas pelo titular, exceto em situações específicas de interesse público geral. d. Mantidas em sigilo absoluto, sem exceções. Comentário. Alternativa e errada. Informações pessoais são protegidas pela lei e não podem ser acessadas por qualquer cidadão sem autorização. Alternativa B e errada. A divulgação de informações pessoais é restrita e só pode ocorrer em situações específicas, como no interesse público geral, mas ainda assim com cuidado para não prejudicar o titular. Alternativa C, correta. A regra geral é que as informações pessoais são acessíveis apenas ao titular, com exceções para casos de interesse público geral, conforme determinado pela lei. Alternativa D e errada. A lei prevê situações em que o sigilo das informações pessoais pode ser relativizado, especialmente em casos de interesse público geral. Exemplo real: se você está matriculado em uma academia e descobre que seu histórico de saúde está em um banco de dados público, você tem o direito de acessar essas informações. No entanto, outras pessoas só poderão acessá-las se houver um interesse público justificado. Essas questões cobrem pontos cruciais sobre o acesso à informação e a Lei nº 12.527/2011. Assinale a alternativa que não corresponde a um dever ético do servidor público federal, segundo o Código de Ética. A. Exercer suas atribuições com rapidez e perfeição, buscando atender ao interesse público. B. Utilizar as prerrogativas do cargo para obter vantagens pessoais em situações de interesse próprio. C. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. D. Ser cortês e atencioso no atendimento ao público. Comentário. Alternativa incorreta. Exercer suas atribuições com rapidez e perfeição é um dever do servidor, sempre buscando atender ao interesse público. Alternativa B, correta. Utilizar as prerrogativas do cargo para obter vantagens pessoais é um comportamento antiético e proibido pelo Código de Ética dos Servidores Públicos Federais. Alternativa C, incorreta. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa é um dever fundamental do servidor público. Alternativa D, incorreta. Ser cortês e atencioso no atendimento ao público é uma das obrigações éticas do servidor. Exemplo absurdo: pense em um servidor que usa sua posição para reservar as melhores máquinas da academia só para ele. Além de ser um comportamento egoísta, vai contra todos os princípios éticos que regem a conduta do servidor público. Sobre os princípios éticos que regem a conduta do servidor público federal, é correto afirmar que a. O servidor pode omitir informações ao público, desde que considere que essas informações não são de interesse público. B. A eficiência é um princípio ético fundamental que deve orientar a conduta do servidor no desempenho de suas funções. C. A moralidade administrativa deve ser relativizada em situações de urgência, priorizando o atendimento rápido. D. O servidor não tem obrigação de zelar pelo patrimônio público, pois essa é uma responsabilidade exclusiva da administração. Comentário. Alternativa e errada. O servidor não pode omitir informações que sejam de interesse público, e deve sempre prezar pela transparência. Alternativa B, correta. A eficiência é, de fato, um princípio ético fundamental e deve estar presente em todas as ações do servidor público. Alternativa C e errada. A moralidade administrativa nunca deve ser relativizada, mesmo em situações de urgência. Alternativa D e errada. O servidor tem, sim, a obrigação de zelar pelo patrimônio público, que deve ser protegido e conservado para o benefício de todos. Exemplo real: se você fosse servidor e encontrasse uma falha no sistema de controle de patrimônio, deveria agir prontamente para corrigir essa falha, assegurando que os recursos públicos sejam bem geridos. Na sua opinião, qual é o princípio ético mais importante que um servidor público deve seguir? Deixe seu comentário.
Vamos continuar nossa revisão abordando diversidade e inclusão na sociedade. Sobre as políticas públicas de inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade, é correto afirmar que as políticas de inclusão para pessoas com deficiências devem focar apenas na acessibilidade física, como rampas e elevadores. B. A inclusão de pessoas LGBTI+ nas políticas públicas ainda enfrenta resistência devido à ausência de leis específicas. C. Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade têm seus direitos garantidos apenas pela atuação do Conselho Tutelar. D. As políticas de inclusão para idosos devem considerar tanto o acesso a cuidados de saúde quanto a integração social. Comentário. Alternativa e errada. As políticas de inclusão para pessoas com deficiências devem ser abrangentes, incluindo acessibilidade digital, comunicação, e outros aspectos além da acessibilidade física. Alternativa B e errada. Embora ainda haja desafios, existem leis e políticas públicas que protegem e promovem os direitos das pessoas LGBTI+, e a resistência não pode justificar a ausência de ações inclusivas. Alternativa C e errada. A proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade envolve diversas instituições e políticas públicas, não apenas o Conselho Tutelar. Alternativa D, correta. A inclusão dos idosos nas políticas públicas deve considerar tanto o acesso a cuidados de saúde quanto a integração social, garantindo uma qualidade de vida plena. Exemplo real: imagine que um programa de políticas públicas seja desenvolvido para idosos. Ele não deve apenas oferecer consultas médicas, mas também atividades sociais que promovam a interação e previnam o isolamento, como grupos de ginástica ou oficinas de artes. Com relação aos desafios da inclusão de povos indígenas e comunidades quilombolas, assinale a alternativa correta. A inclusão dessas comunidades deve ser pautada na assimilação completa de sua cultura à cultura dominante. B. O direito à terra é um dos principais desafios enfrentados por povos indígenas e quilombolas, além da preservação de sua cultura e tradições. C. Essas comunidades já possuem acesso pleno a políticas públicas de educação e saúde, não havendo mais desafios relevantes. D. A inclusão dessas comunidades deve ocorrer com a imposição de políticas públicas centralizadas, sem consulta prévia aos líderes locais. Comentário. Alternativa e errada. A inclusão dessas comunidades deve respeitar e valorizar suas culturas, não impondo a assimilação à cultura dominante. Alternativa B, correta. O direito à terra é fundamental para essas comunidades, e a preservação de suas culturas e tradições é um desafio constante. Alternativa C e errada. Apesar de alguns avanços, essas comunidades ainda enfrentam desafios significativos no acesso a políticas públicas de educação e saúde. Alternativa D e errada. A inclusão deve ser feita com a participação ativa das comunidades, respeitando sua autonomia e consultando seus líderes. Exemplo absurdo: imagine que um extraterrestre chega à Terra e tenta forçar todas as culturas indígenas a adotar sua língua e costumes espaciais. Isso não seria inclusão, mas imposição, exatamente o que devemos evitar em políticas públicas. Vamos continuar nossa revisão focando nos agentes públicos e o regime jurídico único conforme a Lei nº 812/1990. De acordo com a Lei nº 812/1990, qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma das modalidades de provimento de cargos públicos? A reintegração ocorre quando um servidor que havia sido exonerado é nomeado para um novo cargo, sem necessidade de avaliação anterior. B. Recondução é o retorno de um servidor estável ao cargo anteriormente ocupado por inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. C. Reversão é o retorno ao serviço ativo de servidor aposentado por invalidez que tenha recuperado a capacidade laborativa, independente de qualquer tipo de avaliação. D. Aproveitamento ocorre quando um servidor que estava em licença sem remuneração é alocado em um cargo diverso do anterior, com vencimentos reduzidos. Comentário. Alternativa e errada. A reintegração é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, em razão de decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Alternativa B, correta. A recondução ocorre quando um servidor estável,
ao ser inabilitado no estágio probatório de um novo cargo, retorna ao cargo anterior. Alternativa C e errada. A reversão realmente envolve o retorno de servidor aposentado, mas há necessidade de comprovação de capacidade laboral por meio de avaliação. Alternativa D e errada. O aproveitamento se refere à alocação de servidor que estava em disponibilidade em um cargo equivalente ao que ocupava antes, sem redução de vencimentos. Exemplo real: imagine que um servidor que ocupava o cargo de técnico administrativo no INSS, ao ser nomeado para o cargo de analista, não consegue passar pelo estágio probatório. Ele tem o direito de ser reconduzido ao cargo de técnico administrativo que ocupava anteriormente. Segundo a Lei nº 812/1990, um servidor público pode ser demitido em caso de a. Abandono de cargo, que se caracteriza pela ausência intencional do servidor por mais de 15 dias consecutivos. B. Insuficiência de desempenho durante o estágio probatório, após a primeira avaliação. C. Descumprimento de ordem superior, mesmo que essa ordem seja manifestamente ilegal. D. Acúmulo ilegal de cargos públicos, sem a necessidade de notificação prévia para que o servidor opte por um dos cargos. Comentário. Alternativa e errada. O abandono de cargo se caracteriza pela ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos. Alternativa B e errada. A demissão por insuficiência de desempenho não ocorre de imediato, o servidor deve passar por avaliações periódicas e ter a oportunidade de melhorar. Alternativa C e errada. O descumprimento de ordem manifestamente legal não pode levar à demissão, pois o servidor tem o dever de não cumprir ordens que sejam contrárias à lei. Alternativa D, correta. O acúmulo ilegal de cargos públicos é motivo para demissão, especialmente se o servidor não se manifestar a tempo para optar por um dos cargos. Exemplo absurdo: imagine que um servidor público se disfarce de super-herói e acumule vários cargos em diferentes órgãos públicos, usando uma identidade diferente em cada um. Isso seria ilegal e resultaria em sua demissão. A Lei nº 812/1990 prevê que o servidor público poderá ser removido de ofício, a pedido ou por permuta. Assinale a alternativa correta sobre a remoção. A remoção de ofício ocorre apenas em situações de extrema necessidade, como a extinção do órgão ou setor onde o servidor atua. B. O servidor tem o direito de ser removido para outra localidade a pedido, sem que haja interesse da administração pública. C. A remoção por permuta exige que ambos os servidores envolvidos ocupem cargos com atribuições idênticas e estejam na mesma classe. D. A remoção por ofício pode ocorrer mesmo que cause prejuízo ao servidor, sem necessidade de justificativa por parte da administração. Comentário. Alternativa e errada. A remoção de ofício pode ocorrer em várias situações, não apenas em casos de extrema necessidade, mas sempre deve atender ao interesse da administração. Alternativa B e errada. A remoção a pedido só ocorre se houver interesse da administração pública. Alternativa C, correta. A remoção por permuta exige que os servidores ocupem cargos com atribuições idênticas e estejam na mesma classe, garantindo que a troca seja justa. Alternativa D e errada. A remoção de ofício deve ser justificada pela administração e não pode causar prejuízo desproporcional ao servidor. Exemplo real: em dois servidores que trabalham em cidades diferentes, mas têm o mesmo cargo e classe, podem solicitar a remoção por permuta se ambos desejarem mudar de localidade por razões pessoais. Vamos encerrar nossa revisão falando sobre 3 importantes instrumentos de planejamento orçamentário no Brasil: Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA. O Plano Plurianual, PPA, é um instrumento de planejamento governamental. Assinale a alternativa correta sobre o PPA. A. O PPA é elaborado para um período de 2 anos e define as metas fiscais para cada exercício financeiro. B. O PPA é aprovado pelo Congresso Nacional e deve ser enviado pelo Presidente da República até o dia 31 de agosto do primeiro ano de cada mandato. C. O PPA detalha as metas de receita e despesa para o próximo exercício financeiro, alinhando-se diretamente à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO.
D. O PPA pode ser alterado a qualquer momento pelo Poder Executivo, sem necessidade de aprovação pelo Legislativo. Comentário. Alternativa e errada. O PPA é elaborado para um período de 4 anos, não 2, e estabelece diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Alternativa B, correta. O PPA deve ser enviado pelo presidente até 31 de agosto do primeiro ano do mandato, e sua aprovação é feita pelo Congresso Nacional. Alternativa C e errada. O PPA não detalha as metas de receita e despesa para o próximo exercício, esse papel é da LOA. Alternativa D e errada. O PPA pode ser alterado, mas as mudanças precisam ser aprovadas pelo Legislativo. Exemplo real: imagine que o governo quer implementar um grande programa de infraestrutura. As diretrizes gerais e as metas para os próximos 4 anos desse programa estarão descritas no PPA. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, tem como uma de suas principais funções: a. Distribuir os recursos arrecadados no exercício anterior entre os estados e municípios. b. Aprovar as contas do governo relativas ao exercício anterior. c. Orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, e estabelecer as metas e prioridades da administração pública para o exercício seguinte. d. Fiscalizar a execução orçamentária dos estados e municípios, garantindo que os recursos sejam aplicados conforme o planejado. Comentário. Alternativa e errada. A LDO não distribui recursos, mas orienta a elaboração da LOA. Alternativa B e errada. A aprovação das contas do governo é feita pelo Poder Legislativo, mas não é função direta da LDO. Alternativa C, correta. A LDO define as metas e prioridades para o próximo exercício, orientando a elaboração da LOA. Alternativa D e errada. A fiscalização da execução orçamentária é realizada por órgãos como os tribunais de contas, não pela LDO. Exemplo absurdo: imagine que a LDO seja como um personal trainer da academia que você frequenta. Ele define as metas de treino para você seguir no próximo ano, e o treino específico de cada dia seria a LOA, que segue essas diretrizes. Galera, agora que a prova está chegando, quero ter uma conversa bem sincera com vocês. Sei que a ansiedade pode estar batendo forte, o coração acelerado, mas quero que vocês se lembrem de algo muito importante: vocês já fizeram a parte de vocês. Vocês se dedicaram, estudaram, abriram mão de tantas coisas para estarem aqui hoje, prontos para essa prova. O que vocês tinham que fazer, já foi feito. Agora é o momento de confiar em todo o esforço que vocês colocaram até aqui. Domingo, na hora da prova, respirem fundo, leiam cada questão com calma e lembrem-se de que vocês têm o conhecimento. A ansiedade é normal, mas não deixem que ela atrapalhe o que vocês conquistaram. Vocês são capazes e estão preparados para enfrentar o que vier. Se algo parecer difícil, lembrem-se, vocês têm o controle. Usem as técnicas que aprenderam, revisem mentalmente os mnemonicos, e confiem no processo. Vocês são mais fortes do que imaginam. E no mais, saibam que a prova é só mais um passo na jornada de vocês. Independentemente do resultado, o importante é que vocês estão na luta, estão crescendo, evoluindo a cada dia. Então, vai lá e mostra do que você é capaz, sem medo, porque vocês já são vencedores. Boa sorte, guerreiros e guerreiras. Bíceps.